processo de envelhecimento, provoca diversas mudanças no corpo. Em alguns casos, podem ocorrer alterações que afetam a deglutição, ou seja, surge uma dificuldade na hora de engolir os alimentos. Algumas pessoas ainda engasgam ou ficam com a sensação de que o alimento ficou parado na garganta. Esse problema muito comum na terceira idade é chamado de disfagia e pode causar desnutrição. Eu vou conversar sobre isso com a geriatra Bianca Figueiredo. Oi, doutora Bianca, bom dia. Oi, Lidevan, bom dia a todos. Felicidade de estar aqui novamente. Obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Bom, vamos falar então aí sobre a disfagia. Às vezes a família pode não estar se atentando muito bem porque que aquela pessoa ela não está querendo se alimentar ou está com alguma dificuldade de se alimentar e está emagrecendo muito por isso. Exatamente. A disfagia, essa dificuldade de se alimentar, e ela é um sintoma, ela não é a doença. A gente precisa ir atrás da causa que está causando essa dificuldade de se alimentar. Então, às vezes, o idoso começa a ter dificuldade de se alimentar, a família ou o próprio paciente vai mudando a consistência, então era muito sólido, agora está muito pastoso, está muito líquido, isso não tem os nutrientes necessários e o idoso começa a perder peso, começa a perder líquido. E às vezes a dificuldade é justamente essa. Muitas vezes tudo é atribuído ao envelhecimento, não se percebe às vezes no início que isso é sintoma de uma doença. Doutora Bianca, agora qual o momento assim de pensar que tem alguma coisa errada na alimentação, eu preciso fazer algum tipo de alteração? Eu estou perguntando isso porque assim, o ideal é de repente procurar alimentos mais pastosos, que a pessoa vai ter uma facilidade maior de comer, ou não, ou tentar corrigir a disfagia. Quando a gente envelhece, a gente vai ter algumas alterações e a gente vai se adaptando. A gente vai mudar uma consistência ali, a gente vai aprender a comer devagar, a não distrair, mas isso não significa doença. Todo mundo vai engasgar em algum momento da vida. O idoso que está reduzindo a quantidade de comida, que tosse durante a refeição, após, que passa mal, tem idosos que sentem falta de ar, ficam apáticos, acha que a comida está entalada, tem dor para engasgar, ou idosos que começaram a ter pneumonias uma seguida da outra, pode até mudar a consistência até chegar no profissional. Nós, geriatras, nós fazemos uma avaliação ampla, porque às vezes é uma causa provisória, é um medicamento, fez um tratamento com antibiótico, fez um tratamento com anti-inflamatório, inflamou a região do esôfago, a comida não está passando direito, a gente vai resolver aquilo e vai reverter, mas alguns quadros são irreversíveis, então a gente faz uma avaliação geral e na suspeita de engasgo, a gente encaminha para o fonoaudiólogo e assim a gente começa a investigação e a adaptação daquele alimento para aquele idoso. Pode ter uma relação, doutora Bianca, por exemplo, com a questão do sistema neurológico, o idoso que ele começa a apresentar demência também, tem dificuldade para se alimentar, pode ter essa relação? Pode. E algumas doenças, como demência, Parkinson, sequela de AVC, outras doenças neurológicas, a gente já fica atento porque é meio que esperado. E se a gente intervir mais rápido, a gente consegue manter o idoso se alimentando, porque é um prazer se alimentar, né? É sociável, participar da refeição com a família. Então, algumas doenças, a gente já sabe que, infelizmente, pela disfunção neurológica e muscular, ou seja, interferência na inervação e na musculatura, esses idosos vão ter dificuldade de se alimentar. Então, a gente começa a intervenção mais cedo. Então, existem dois problemas. Quando o problema é na inervação e músculo, sistema nervoso e muscular, ou quando tem algo obstruindo passagem da boca até o estômago, que pode ser um estreitamento de esôfago, uma inflamação. No caso do encaminhamento para um fonoaudiólogo, esse problema consegue ser contornado, doutora Bianca, assim, ou precisa fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, enfim? Na maioria dos casos,
a maioria dos pacientes, 80%, 90%, quando a gente encaminha para o fonoaudiólogo, ele vai confirmar através da anamnese, o exame físico, se o paciente está com risco de engasgar. E se tiver risco de engasgar, ele vai classificar se é leve, se é moderada, se é severa. Alguns casos, o fonoaudiólogo, em conversa com o médico assistente, indica alguns tipos de exame para confirmar. Outros também a gente tem que fazer alguns exames endoscópicos, assim por diante. A maioria das vezes não é necessário. Ou se o paciente, a gente tem certeza que já está engasgando e já tem um risco muito grande, também não é necessário fazer algum exame. Então, a depender da causa do engasgo, a Uhum. gente tem como se fosse reabilitação para melhorar a mastigação, a gente muda a consistência dos alimentos, a Uhum. gente muda medicamento, então medicamentos muito grandes que tem risco do idoso engasgar, a gente faz uma modificação também nessa medicação. Agora, tem a situação também, né, doutora Bianca, de pós-operatório, né, de pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia de cabeça e pescoço. Eu estava vendo que até a própria radioterapia, ela pode provocar essa dificuldade. Exatamente. Então, algumas situações que pode ser provisório. Então, aquele paciente, se for provisório, ele vai ficar com uma via alternativa, uma sonda por um tempo, para ter a nutrição. Mas mesmo assim, infelizmente, algumas situações, mesmo colocando sonda, mesmo se alimentando pelo estômago, ainda existe o risco de pneumonia aspirativa, que é o que mais mata quando o idoso tem disfagia, ou seja, a comida, em vez de ir para o lugar certinho do estômago, essas secreções tentam chegar nas vias aéreas e chega numa quantidade grande de bactérias. E isso causa uma pneumonia muito grave. Inclusive, a gente muda o tratamento antibiótico, a gente é um pouco mais agressivo. Então, tem situações que são provisórias, mas mesmo assim ainda existe o risco de aspirar essas bactérias e ter pneumonia. Então, se o idoso vem perdendo peso, os exames, está desidratado, quadro de pneumonia, não está querendo comer, Uhum. passa mal, dificuldade para se alimentar, dói, tem a sensação que fica engasgado, com falta de ar, isso tem que ser avaliado. Olha que situação, isso eu não imaginava, não sabia, né, da gravidade de uma pneumonia como essa por causa desse desvio, né, do alimento no local incorreto. Chegou uma pergunta aqui, só para a gente encerrar, doutora Bianca, da Sandra aqui de Aracaju. Ela está perguntando se o idoso pode ter alteração na voz e ficar rouco frequentemente. Ela disse que a mãe dela está com esse processo, está acontecendo isso. Sim, é uma dos sinais também. Então, quando a gente encaminha, por exemplo, o fono faz essa avaliação completa. Uma dos sinais é a voz mudar, meio que fica nasalada após a alimentação. Tem alguns idosos que têm refluxo pelo nariz, né? Uhum. Como se fosse uma gorfada, que pode sair pela boca, pelo nariz. Então, se o idoso está com dificuldade de se alimentar, a família está mudando cada vez mais a consistência, ele mesmo não quer comer, passa mal, começa a ser um processo difícil. E tem sim a mudança de voz após essa alimentação, ou fica com muito tempo a comida na boca, às vezes demora 1, 2 horas para se alimentar, resto de Uhum. comida importante quando for escovar os dentes, tudo isso pode ser sinal de disfagia, que é a causa de uma doença, e essa doença que precisa ser avaliada. Muito bom, muito bom, muito bom alerta. Obrigado pela participação, doutora Bianca, mais uma vez aqui com a gente, viu? Boa semana para você. Obrigada, Lidervan, eu que agradeço, é um prazer sempre. Se cuidem, abraço a Obrigado, um todos. abraço, tchau. Tchau.